és santo, tu és forte, tu és grande em poder. Já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Tu és santo, tu és santo, tu és forte, tu és grande em poder. Já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Aleluia, aleluia, vamos celebrar. Aleluia, seu nome exaltar. Jesus é santo, tu és santo, tu és forte, tu és grande em poder. Já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Tu és santo, tu és santo, tu és forte, tu és grande em poder. Já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Aleluia, aleluia, vamos celebrar esta manhã. Aleluia, seu nome exaltar. Aleluia, aleluia, vamos celebrar. Aleluia, seu nome exaltar. Tu és santo, tu és forte, tu és grande em poder. Já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Tu és santo, tu és santo, tu és forte, tu és grande em poder. Já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Aleluia, aleluia, vamos celebrar. Aleluia, seu nome exaltar. Aleluia, aleluia, vamos celebrar. Aleluia, seu nome exaltar. Aleluia, tu és santo, Tu és forte, tu és grande em poder. Já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Ele é santo, tu és santo, tu és forte, tu és grande em poder. Já venceste, triunfaste, conquistaste o poder da morte. Aleluia,
a Jesus. Alegria. Nenhuma arma contra mim prosperará. A escuridão não vai prevalecer. Pois o Deus a quem eu sirvo triunfará. Ele não falhará. O meu Deus nunca falhará. A vitória eu verei, a vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. A vitória eu verei, a vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. A vitória eu verei, a vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. A vitória eu verei, a vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. Tudo que vem do inimigo, transformas em bem, transformas em bem. Tudo que vem do inimigo, transformas em bem, transformas em bem. Tudo que vem do inimigo, transformas em bem, transformas em bem. Tudo que vem do inimigo, transformas em bem, transformas em bem. A vitória eu verei, a vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. A vitória eu verei, a vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. Declara que a vitória eu verei, a vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. A vitória eu verei, a vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. Tudo que vem do inimigo, transformas em bem, transformas em bem. Tudo que vem do inimigo, transformas em bem, transformas em bem. Tudo que vem do inimigo, transformas em bem, transformas em bem. Tudo que vem do inimigo, transformas em bem, transformas em bem. E a vitória eu verei, a vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. E a vitória eu verei, a vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. A vitória eu verei. Esta a batalha é tua, Senhor. A vitória eu verei, a vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. Continua a tocar isto. A vitória. Pai, nesta manhã, Deus, sabemos que quando a igreja se levanta em adoração, Deus, algo acontece, Deus. E nesta manhã, Deus, nós como povo de Deus, como reis e sacerdotes, Deus, e a Tua palavra diz, Pai, onde a planta não se deve pisar, o Senhor nos tem dado, Deus.
E nós declaramos, Pai, com toda a fé nesta manhã, amém, tudo que veio do inimigo contra nós, o Senhor vai transformar em bem nesta manhã, no nome de Jesus. Aleluia. Nós declaramos que há grande poder no nome de Jesus. Amém. Aleluia. E nós declaramos toda a saúde para o povo de Deus esta manhã. Aleluia. Nós declaramos vida e cura no nome de Jesus. Aleluia. Nós abençoamos a nossa cidade. Nós abençoamos a nossa família. Aleluia. Nós abençoamos os nossos filhos, Deus, os nossos casamentos, Deus. Nós abençoamos a nossa igreja, porque essa é a vontade do Teu coração, Senhor. Aleluia. E Deus, e nós declaramos um juízo sobre a nossa nação. Amém. A vitória nós veremos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. A vitória eu verei. Vamos declarar. A batalha é tua, Senhor. A vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. A vitória eu verei. A vitória eu verei. A batalha é tua, Senhor. A vitória eu verei. A vitória eu verei. A batalha é tua. E tudo que vem contra nós, tudo que vem do inimigo, transforma-se em bem. Vamos declarar: transforma-se em bem. Tudo que vem do inimigo, transforma-se em bem. Transforma-se em bem. Só mais uma vez, declara: tudo que vem do inimigo, transforma-se em bem. Transforma-se em bem. Tudo que vem do inimigo, transforma-se em bem. Transforma-se em bem. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém. Amém. Que a presença do Espírito Santo possa tocar o teu coração esta manhã. Amém. Eu creio. O Espírito Santo está a tocar vidas. Amém. O Senhor está a soprar a vida. Amém. O Senhor está a soprar a vida no teu coração. O Senhor está a soprar a bênção. O Senhor está a te abençoar. Hoje é o dia do Senhor. Amém. Oh Deus, nós declaramos, tudo o que vem do inimigo, tu transformas em bem. Nós profetizamos. O Senhor é tão bom. Amém. Oh Deus, nós, da mesma forma como tu sopraste vida, Deus, sobre as narinas de Adão, Senhor, o Senhor está a soprar esta manhã vida e cura ao teu coração. Não importa qual seja a tua situação. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. O Senhor peleja por ti esta manhã. O Senhor coloca os seus anjos a teu favor. Diz a palavra de Deus que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus. Amém. Nesta terra. Aleluia. Amém. Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Amém. E nestes tempos Deus tem trazido uma palavra ao meu coração. E esta semana foi interessante ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir como é que Ele fala, aprender a ouvir o Espírito Santo. E eu creio que este é o tempo que a igreja vai aprender a ouvir, está a aprender a ouvir a voz de Deus como nunca ouviu. Apesar de toda a situação que nós estamos a viver, eu creio que este é o tempo em que o nosso coração clama por Deus. E esta semana Deus disse-me que para eu ler Gênesis 13 e lá está escrito que na viração do dia, e é interessante que a viração do dia é aquela altura da tarde em que há aquela brisa suave, mais fresca que passa. E na viração do dia Deus passeava no jardim e Deus chamou Adão nessa altura. Amém. É interessante que a palavra original no hebraico, viração do dia, a palavra hebraica diz o ruá, o vento fresco. Aparece lá a palavra ruá. E naquela tarde em que
A tarde quente passou a uma tarde fresca, suave, em que o ruar de Deus começou a fluir. Deus entra no jardim e Deus chama Adão. Amém. E Deus estava-me a dizer: Bruno, lê isto se não houvesse pecado. Lê isto antes de Adão pecar. Porque este era o propósito que eu tinha para a vida de Adão. E este é o propósito que Jesus veio restaurar a cada um de nós. Amém. Eu estava a ler aquele versículo como se não houvesse pecado, como se Adão se tivesse sido obediente ao Espírito Santo. E Deus passava na viração do dia e Deus chamava por ele e Adão ia ter com Jesus. Era tão lindo. E Deus partilhava o coração dele. E é tão bom ver neste versículo a Trindade, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus nos tem dado o Espírito Santo hoje. E Pai, nesta manhã eu oro, Senhor, para que cada um de nós, Deus, onde estivermos, Deus, em nossa casa, no nosso trabalho, Deus, Tu estás connosco, Senhor. Toca o Teu povo, Deus. Abençoa o coração de cada irmã, cada irmão, cada criança, Senhor. Abençoa, Deus. Pai, e revela a Tua voz esta manhã na nossa vida, Deus. Revela, Deus. Deus quer falar. Vamos nos aquietar um bocadinho também. Deus quer falar ao nosso coração esta manhã. Esta é a viração do dia, é a altura em que o Espírito Santo passa e que Ele quer aquietar o nosso coração e Deus quer revelar o amor dEle, a palavra dEle. Então vamos buscar o Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, és quem eu mais amo, por quem mais procuro, por quem mais anseio Tua presença em mim. Sem ela me dá sentido. Espírito Santo, ardes como fogo, sopras como vento, flus como rio, Teu mover aqui. Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu preciso. Espírito vai. Espírito Santo vai. Faz Teu fogo permanecer. Presença em mim, só ela me dá sentido. Espírito Santo, ardes como fogo. Espírito Santo, ardes como fogo, sopras como vento, flus como rio, Teu mover aqui. Espírito Santo vai esta manhã, cada lado. Espírito Santo vai. Faz Teu fogo permanecer. Não há ninguém para lá que dê vida ao meu ser. Espírito Santo.
Deixa o Espírito Santo tocar. Ansei pelo rio. Coloca as tuas mãos no teu coração. Da tua presença. Jesus te ama tanto. Eu amo fogo. Eu amo o fogo. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Procuro o vento. Ansei pelo rio. Olha o rio de Jesus. Da tua presença. Eu amo fogo. Eu amo fogo. Procuro o vento. Ansei pelo rio. O Espírito Santo está a tocar vidas esta manhã. Aleluia. Da tua presença. Eu amo o teu fogo, Jesus. Eu amo o fogo. Procuro o vento. Sai pelo rio. Da tua presença. Espírito Santo, enche-me de ti. Essa seja a tua oração. Espírito Santo, enche-me de ti. Eu quero ser como a brisa suave esta manhã. Espírito Santo, eu flui como um rio. Enche-me de ti. Espírito Santo, nós te amamos muito, Jesus. Enche-me de ti. Eu te amo, eu amo o fogo. Eu amo o fogo. Procuro o vento. Tua brisa suave esta manhã. Ansei pelo rio. Eu ansei pelo rio da tua presença. Da tua presença. Eu ansei. Eu amo o fogo. Procuro o vento. Ansei pelo rio. Da tua presença. Espírito Santo, Enche-me de ti. Deus quer ser a viração do dia para ti esta manhã. Deus quer abençoar vidas. Deus quer abençoar. Deus quer abençoar-te. Mantém o foco em Jesus. Mantém o foco em Jesus. Tal como Maria Madalena, ela manteve o foco em Jesus. Ela manteve sempre o foco em Jesus. Pai, que nós como igreja não tenhamos outro foco sem ser Jesus. Oh Deus. Queria só partilhar mais uma coisa muito rápida com vocês. Antes de tocarmos mais uma música. A presença de Deus está aqui. Deus tem-nos abençoado com a presença dEle. Eu só sei dizer que eu amo, porque Ele é tão bom para nós. Amém. Ele é tão bom. A presença do Espírito Santo está aqui. Como o fogo, como o vento, como o rio. Ele está aqui. Eu consigo sentir o coração do Espírito Santo. Ele quer fluir como um fogo, ou como um vento, ou como um rio no teu coração. É isso que eu sinto no meu coração. Ele quer abençoar-te. Ele quer abençoar-te. E Deus está a dizer à igreja esta manhã, para que o foco seja Ele, seja Jesus. E Deus trouxe-me à lembrança a história de Maria Madalena. E ela passou por 3 fases distintas. Eu vou ser bastante rápido. Ela acordou de madrugada para ir ver o túmulo de Jesus. Encontrou o túmulo aberto. E diz que ela voltou e chamou os discípulos. Os discípulos foram e viram o túmulo aberto. Pedro e João entraram dentro do túmulo, mas regressaram.
Mas Maria Madalena manteve-se lá. Ela manteve-se lá. E depois ela tem uma experiência sobrenatural. Ela vê 2 anjos a guardar o túmulo de Jesus. Mas aquilo não lhe disse grande coisa, porque o foco dela era Jesus. O foco não é ouvir os anjos cantar, não era uma experiência sobrenatural, o foco dela era Jesus. E ela manteve-se lá. Ela perguntou onde é que ele estava. Entretanto aparece um jardineiro e ela pergunta onde é que ele está. E esse jardineiro era Jesus. E ele chama: mulher, por que choras? E ela diz: onde está o meu Senhor? E Jesus depois, em vez de lhe chamar de mulher, diz: Maria. E ela disse: Raboni, meu mestre. É maravilhoso. Meu mestre, és tu que eu procurava, Senhor. Tu és o mestre da minha vida. Tu és tudo o que eu preciso, Jesus. És tu, Jesus. O foco tem que ser Ele. Tem que ser Ele. Tem que ser Jesus. Tem que ser o Espírito Santo. E diz lá a palavra em João 19 que José de Arimateia sepultou Jesus. O túmulo de Jesus estava num jardim. Jesus ressuscitou no jardim. Jesus estabeleceu o jardim do Éden em cada um dos nossos corações esta manhã. E eu profetizo isso no nome de Jesus. Aleluia. Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Eu profetizo sobre cada coração que Ele ressuscite esta manhã. A presença, o jardim do Éden em cada coração de cada crente. Amém. Eu profetizo essa paixão no coração da igreja. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E igreja, e nesta manhã, se tu tens alguma coisa contra alguém, esta altura de tu perdoares, de tu colocares isso diante de Deus, diante do Espírito Santo, perdoa essa pessoa. Perdoa. Assim como Ele nos perdoa, nós devemos perdoar, diz o Senhor. Amém. Perdoa. Amém. Eu amo o fogo. Vamos terminar, amém. Adorando Jesus. Procuro o vento do Espírito esta manhã. Anseio pelo rio, na tua presença. Quantas irmãs já deixaram de dançar? Eu amo o fogo. Tu se pudesses dançar esta manhã na presença de Jesus. Procuro o vento, contra todo o medo, contra tudo aquilo que se tem levantado contra nós. Sei pelo rio. Se tu pudesses dançar, amém, uma dança de vitória esta manhã. Oh, eu amo o fogo. Eu amo o Espírito Santo. Podes dizer isto? Oh, o vento. Eu anseio pelo rio. Liberta perdão no teu coração esta manhã. Eu amo o fogo. Restaura a presença de Jesus. Eu amo o fogo. Procuro o vento. Deixa o Espírito soprar. Anseio pelo rio. Na tua presença. Eu amo
abençoar, amém, grandemente, poderosamente, muito mais para além daquilo que tu possas pedir ou imaginar, que o Senhor possa fazer uma obra magnífica, maravilhosa no teu espírito, na tua alma, no teu coração, no teu corpo, na tua família e na tua vida, nesta manhã, no nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus, abençoa a tua palavra, Deus. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Glória a Jesus. Bom dia, estamos a filmar da Comunidade Cristã Rio de Vida, Barreiro. Quero desejar um bom domingo a todos os irmãos, a todos aqueles que estão a assistir a esta mensagem, a este culto. Desejo que Deus abençoe ricamente as suas vidas. Hoje quero trazer uma palavra de cura, de esperança, de motivação. De facto, o Espírito Santo tem falado ao meu coração no sentido de não subcarregar a minha mente com a ideia do Covid, nem com a ideia da pandemia. De facto, nós precisamos de ter a nossa vida bem alicerçada naquilo que diz a palavra de Deus acerca de nós. Estamos a ser bombardeados todos os dias com tanta informação, às vezes até com informação contraditória e contra-informação, mas resta-nos confiar em Deus. Não é? Como diz a Bíblia, o Senhor é o meu pastor e Ele é tudo o que eu preciso, ou eu tenho tudo o que eu preciso, ou nada me faltará. Então, de facto, neste tempo, Deus é o nosso pastor, Yahvé é o nosso pastor, e Ele é tudo o que nós precisamos. Sendo tudo o que nós precisamos, o Senhor, Jesus, é tudo o que nós precisamos. Ele também nos indica uma certa direção para que nós possamos viver nestes tempos o sentido da nossa esperança, a convicção da nossa fé, o alicerce da nossa fé nele, na sua palavra. Então hoje quero trazer uma palavra que possa refletir uma ideia, um pensamento, um sentido, uma convicção de esperança e de fé. De facto, eu quero falar acerca de milagres, quero falar acerca de sinais, quero falar acerca de prodígios, principalmente de cura. Não porque nós estamos a viver este tempo em que há pessoas doentes, confinadas, com o vírus, infectadas com o vírus, mas para além disso, ou seja, esta palavra que eu quero trazer hoje, que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração, será como que um sentido de vida para todo o tempo em que nós vivermos aqui na Terra e quisermos vivenciar, estabelecer o propósito de Deus na nossa vida. Porque de facto às vezes esquecemos qual é a vontade de Jesus, qual é o plano de Jesus, qual é o sentido de Jesus para a nossa vida. E o facto é que Ele pretende que nós possamos desenvolver o Evangelho na sua plenitude. Eu quero ler aqui um texto que sustenta esta palavra, que está em Romanos 15, 19, em que Paulo diz que pregou o Evangelho na plenitude em vários lugares, pelo poder dos sinais e prodígios, mas também pelo poder do Espírito Santo. Então diz assim a palavra de Deus: por força de sinais e prodígios, outro texto diz pelo poder de sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém até às circunvizinhanças, até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então Paulo diz que o que acompanhou o ministério dele não foi só palavra, não foi só o ensino da palavra, por palavra apenas, não foi só a pregação só por palavra, por discurso, mas também a palavra que ele discursou, a palavra que ele falou, foi acompanhada quase sempre por sinais e prodígios, pelo poder de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Quero sustentar esta ideia lendo outro texto que Paulo escreve aos Romanos em 8:26, que é importante, que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos orar perante as nossas fraquezas. E diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então nós também reparamos que Paulo, ele falou acerca do facto de ter desenvolvido um tipo de pregação na plenitude. Ele diz que pregou o Evangelho na plenitude, quando foi seguido pelo poder de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo. Ele diz que o fez em todo
todo o lugar. E depois Paulo aqui, neste texto, diz, quando nós temos as nossas fraquezas e de facto reconhecemos que somos fracos e temos as nossas debilidades, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas, que também fraquezas no grego significa doenças, quando nós nos deparamos com as doenças, o Espírito Santo intercede por nós. Lá está o facto de Paulo ter pregado na plenitude do Evangelho através do poder do Espírito Santo. E Paulo diz, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos orar mediante as nossas fraquezas. Mas quero considerar aqui outro texto, Atos 10, 38, que fala acerca de Jesus de Nazaré, que foi ungido com o poder do Espírito Santo. E diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Até aqui a palavra de Deus. Eu vou-me sustentar nestes 3 versículos. Deus ungiu Jesus de Nazaré, que andou fazendo o bem, curando todos os enfermos, fazendo sinais, porque Deus era com ele. Então há aqui alguns aspectos. Primeiro aspecto que eu quero considerar hoje. A vontade de Deus para as nossas vidas, nossa vida como igreja, como com pessoas que aceitaram Jesus, que vivem Jesus, que amam Jesus, que estão apaixonadas por Jesus, que querem seguir o exemplo de Jesus. Jesus disse, vocês irão fazer coisas maiores do que aquelas que eu fiz, porque eu irei para o Pai. E Jesus a determinada altura disse, eu não vos vou deixar órfãos, eu vou dar-vos o Consolador, vou pedir ao Pai que envie o Consolador, o Espírito de verdade. Ele vos falará acerca de mim, de tudo o que vos tenho ensinado, vos lembrará de tudo o que vos tenho dito. Ele não falará de si mesmo. Então a questão é esta. Quando nós chegamos a Jesus, quando nós temos uma vida de amor com Jesus, uma vida apaixonada por Jesus, uma vida que quer refletir o caráter de Jesus, há um princípio que tem que estar subjacente à nossa condição de vida, é que nós oramos pelos outros. E quando nós oramos pelos outros e pelas circunstâncias que os outros vivem, sejam elas adversas ou não, o facto é que Jesus pode operar através de nós, pela unção que há em nós. Porquê? Porque Jesus nos concedeu um poder e uma autoridade no seu nome, que é vivificado, esse poder, revivificado, essa autoridade em nós através do poder do Espírito Santo. Então Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e andou fazendo sinais e prodígios e curava todos e fazia milagres e fazia coisas tremendas entre o povo, que o povo dizia, quem é este? O seu ensino é maravilhoso. Porquê é que o ensino de Jesus era maravilhoso? Porque não assentava apenas num discurso filosófico. O ensino de Jesus tinha um discurso, mas também tinha uma prática que levava as pessoas a ganharem motivação, esperança e a chegarem-se a Deus. E é isto que eu quero trazer esta manhã. A Bíblia diz que Jesus andou fazendo milagres, andou fazendo o bem, andou expulsando demónios daqueles que estavam amarrados, aprisionados, acorrentados àquela situação deplorável, mas também andou curando os enfermos, andou fazendo maravilhas, e ele atraiu o povo a si através desses resultados, dos resultados dos sinais, das maravilhas e dos prodígios. Mas diz que Jesus, homem, ele fez isso porque foi ungido pelo Espírito Santo. Então, e Paulo diz a mesma coisa. Paulo diz, olha, o meu ministério, a minha vida, a pregação do Evangelho na plenitude só foi possível pelo poder dos sinais e maravilhas, mas também pelo poder do Espírito Santo. E Paulo depois descreve ali uma série de cidades e narra a história dizendo que ele andou naquela cidade e na outra cidade e noutra cidade. E o que é que acompanhou Paulo de cidade em cidade? O poder do Espírito Santo fazendo maravilhas, sinais, maravilhas e prodígios. Sendo Jesus o nosso mentor, o nosso exemplo, o nosso salvador, a pessoa que quem nós seguimos, o nosso discipulador, o que é pretendido de nós segundo a vontade de Jesus? Que nós possamos fazer a mesma coisa. E de facto há aqui um princípio interessante. Nós hoje falamos muito de doença, falamos muito de Covid, falamos muito de pandemia. A nossa mente é agastada, é bombardeada, é invadida por tantos pensamentos negativos e muitos deles associados a questões de saúde, a questões de miséria, a questões de desesperança, a questões que causam uma certa catástrofe no pensamento. O pensamento é conformado com um certo sentido, o sentido do miserabilismo, da negatividade, etc, etc. Mas nós temos que entender uma coisa. Jesus, ainda hoje, ele planeia que a sua igreja faça os milagres. Que a igreja
possa pregar o Evangelho na plenitude, não só de palavra, não só de discurso filosófico, mas, acima de tudo, ter um discurso acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas, que essa é a função do Espírito Santo em nós, poder cingir-nos de poder e de autoridade no nome de Jesus para podermos realizar essas coisas. E se nós formos observar o que aconteceu na igreja de Atos, eles cumpriram na íntegra a vontade de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Então, o céu desceu à terra lá na igreja de Atos, depois deles serem batizados no Espírito Santo, envolvidos no Espírito Santo, mergulhados no Espírito Santo, e eles começaram não só a pregar Jesus ressuscitado, o poder da ressurreição, mas a par ou acompanhando esse poder da ressurreição no discurso, havia o poder da ressurreição na prática. Filipe fez milagres e tantos outros. Pedro, a sombra de Pedro curava os enfermos, etc, etc. Todos os discípulos tinham esta ideia de mudar as circunstâncias das cidades, de mudar o pensamento das pessoas, de trazer um impacto sobrenatural à vida das casas, das pessoas, das famílias, da cidade. É interessante verificar uma coisa: porque é que é a vontade de Jesus nós orarmos pelos outros sempre com a concepção e o pensamento que vamos fazer milagres? Porquê? Porque a determinada altura Jesus recomenda aos discípulos, envia aos discípulos que eles saiam e visitem casa em casa, visitem cada casa, de terra em terra. Ele diz: olha, quando chegarem àquelas casas, vocês vão dizer: paz seja nesta casa. E Jesus depois disse: depois curem os enfermos e expulsem os demónios. Então há aqui um padrão do céu, um padrão da vida de Jesus, um padrão da vida dos discípulos, um padrão de Paulo, um padrão da igreja neotestamentária, que é um padrão que tem a ver com a vontade de Deus. E essa vontade de Deus não pode ser alterada. Nós podemos dizer: Deus não vai curar se eu orar por alguém. Eu não tenho fé para orar por alguém para Deus curar. Eu não consigo orar para que se realize um milagre. Mesmo perante as nossas imperfeições, a vontade de Deus não muda. E se nós temos de facto o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo e a autoridade e poder no nome de Jesus que nos foram delegados, então a vontade dele não muda. A vontade dele é que a igreja cumpra sempre este propósito. Ou seja, prega o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da salvação. A palavra salvação em grego significa salvação, libertação e cura. Aliás, se nós falássemos com um judeu não messiânico, se falássemos acerca de salvação, ele ia pensar sempre libertação, cura e salvação eterna. Então Jesus, quando veio, ele veio para salvar, ou seja, para trazer libertação, cura e salvação dos nossos pecados. A questão é esta: Jesus fez isso muito bem na íntegra. Jesus desenvolveu com excelência o seu propósito, o seu ministério. Ele depois delegou esse ministério, esse propósito aos seus discípulos. Eles quiseram fazer o mesmo, até que a determinada altura eles chegam espantados, porque as pessoas eram curadas, os demónios se lhes sujeitavam. Então é um padrão neotestamentário. Quando chegamos à igreja primitiva, à igreja de Atos, isso acontece com frequência. A igreja vê milagres, vê prodígios, vê sinais, inclusive as paredes da prisão tremem, os anjos aparecem, o coxo é curado à porta formosa do templo por Paulo e Pedro, através daquela unção que está no Espírito Santo. Então, este é o padrão de Jesus para nós. E nós muitas vezes nos escusamos atrás da ideia: mas eu não consigo, mas eu sou tão imperfeito, mas Deus não vai fazer nada comigo. Mas aqui a questão é: Deus usou homens imperfeitos para continuar a estabelecer e a direcionar aquele padrão de Jesus, ou seja, realizar sinais e prodígios. E Paulo diz isso: olha, o meu ministério foi feito na plenitude, a pregação do Evangelho foi feita na plenitude, naquelas cidades, naquelas províncias, por causa do poder dos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. E de facto, quando Jesus foi ungido, a Bíblia diz lá em Atos: Jesus de Nazaré, o homem Jesus, foi ungido pelo poder do Espírito Santo para poder fazer sinais e prodígios entre o povo. Então há aqui um primeiro princípio: mesmo que eu me sinta imperfeito, mesmo que eu me sinta não qualificado, mesmo que eu me sinta a pessoa que não tem muito entendimento sobre o assunto, Jesus não vai mudar de opinião. Qual a opinião? Jesus vai manter a sua vontade. Qual vontade? A vontade da igreja continuar a fazer os milagres, prodígios e maravilhas que Jesus começou a fazer no seu ministério.
Então, a igreja está aqui para operar sinais. A igreja está aqui para viver tempos de esperança, tempos de fé, convicção de fé, alegria de fé, dinâmica de fé, pela ação do Espírito Santo. Então nós temos aqui um primeiro padrão, um primeiro propósito. Jesus quer que nós façamos sinais, milagres, prodígios. Essa é a nossa condição nele. Ele disse ao Pai para derramar o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo está dentro de nós para que nós possamos continuar a obra que Ele começou. Ele disse, vocês vão fazer coisas maiores do que aquelas que eu faço, porque eu vou para o Pai deixar-vos aí o Consolador, o Espírito Santo. Ele nos batiza com o Espírito Santo e poder. João Batista disse, eu apenas vos batizo com água, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias daquele que vem após de mim, que é sobre mim. Eu apenas vos batizo com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o poder. Então é nessa convicção, é nesse sentido da mensagem, é nesse sentido da dinâmica de vida que nós podemos viver hoje. Apesar da crise, apesar das igrejas estarem confinadas, não haver cultos ao domingo, estarmos em confinamento, nós podemos individualmente e coletivamente viver tempos de esperança, tempos de fé, tempos de milagres, tempos de cura, tempos de prodígios, tempos de alteração da atmosfera que se abate sobre o nosso país. Nós podemos viver, ou sobre as nossas vidas, nós podemos viver tempos de prodígios. Paulo fê-lo, Filipe fê-lo, os discípulos fizeram, Pedro fê-lo, e essa é a comissão de Jesus para nós. A pergunta é, porquê que nós sustentamos a nossa vida nesta ideia? Mesmo que às vezes não vejamos nada. Já aconteceu orar por pessoas que não foram curadas. Já aconteceu orar por pessoas que continuaram na sua dificuldade. Mas este é o padrão, é a vontade de Deus. Continuarmos a ser usados no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Porquê é que Jesus nos impele a fazer isso ainda? Porquê é que o Espírito Santo nos cinge desta unção, deste poder, para que nós possamos continuar a fazer esses milagres? Porquê? Primeiro, eu conheço 4 razões principais. Primeiro, porque é o padrão de Jesus. E Jesus não ia alterar nada na sua igreja. O padrão dele é o nosso padrão. E a Bíblia diz, Jesus um dia chegou a uma sinagoga, leu o livro do profeta Isaías e disse, o Espírito de Deus está sobre mim. E me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para libertar os oprimidos e para pregar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus leu aquele texto sobre ele e esse é o padrão de Jesus. Jesus veio para salvar, pregar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos e oprimidos de Satanás, libertar aqueles que estavam oprimidos na sua mente, na sua alma, libertar aqueles que estavam possessos completamente e curar os enfermos, dar vista aos cegos, curar os enfermos. E este é o padrão de Jesus. Este é o padrão de Jesus na sua vida humana. Então a questão é esta, porque é que nós devemos continuar a fazer isto como igreja? Porque seguimos o padrão de Jesus. E nada na Bíblia nos diz que nós temos que fazer o contrário. Não é? Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos de orar em todo o tempo, com todo o tipo de oração. Pantikairo, que a expressão em grego significa, se eu tenho tempo para orar por uma pessoa para que ela seja curada, eu vou orar pela pessoa para que ela seja curada. Se eu tenho agora alguns minutos em todo o tempo, Deus me reserva algum tempo para que eu possa orar por a atmosfera do meu país, eu vou orar neste tempo pela atmosfera do meu país. Então há sempre tempo para orarmos e esta é a condição de Jesus. A condição de Jesus foi sempre orar por sinais, prodígios e maravilhas e poder salvar pessoas dos seus pecados. Segunda perspectiva, que me leva a crer que Deus quer manter a sua vontade, a sua dinâmica, esta dinâmica do poder do Espírito Santo em nós para realizarmos sinais, prodígios e maravilhas, é que Deus ama tanto as pessoas. Deus ama tanto as pessoas. Deus acha as pessoas criaturas tão magníficas, tão valiosas, que Ele quer que nós oremos por elas para as libertar da sua condição débil. Então, se Deus ama tanto uma pessoa, é difícil Deus deixar a pessoa na mesma condição de dificuldade. Por isso é que ele diz, olha, porão as mãos sobre os enfermos, lá em Marcos 16, não é? Falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera ou comerem não fará dano algum, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demónios. E quando dizes, porão as mãos sobre os enfermos, diz, porão as mãos sobre aquelas pessoas que estão num estado caótico, inválidas, quase inválidas, em estado de coma, e vocês irão curar essas pessoas, através do nome de Jesus, pela unção, pelo poder do Espírito Santo. Porquê? Porque Deus ama as pessoas. Deus ama uma pessoa que está endemoniada. Deus ama uma pessoa que está inválida.
Deus ama uma pessoa que está à beira de um estado de coma, à beira da morte. Deus ama as pessoas que estão em dificuldade. Então, por Deus ama as pessoas tanto, e Deus as considera tão excepcionais, tão magníficas, tão valiosas, Deus quer que através da nossa oração nós consideremos um aspecto melhor para as pessoas. Se Deus ama tanto alguém, Deus não quer que aquela pessoa viva numa situação deplorável. Então, nós estamos aqui para intervir na vida das pessoas, no sentido de Deus nos usar pelo poder do Espírito Santo para realizar alguma coisa tremenda na vida da pessoa. Então, Deus quer que nós oremos e quer manter a vontade de Jesus em nós, primeiro porque é o padrão de Jesus. Ele não altera esse padrão. Segundo, porque Deus ama tantas pessoas que Ele quer que nós, ao encontrarmos alguém em dificuldade, nós oremos por elas, demonstrando esse grande amor que Ele tem por elas. Terceiro, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que o mundo, o príncipe deste mundo é o diabo, e que o diabo anda operando coisas terríveis de forma a maltratar as pessoas, porque esse é o trabalho dele, paralisar a fé das pessoas, maltratar as pessoas, matar, roubar e destruir. Então, porquê é que nós oramos por pessoas acreditando em milagres? Porque assim estamos a reduzir o perímetro de influência do diabo, a causar danos nos efeitos das obras do diabo. Sempre que eu oro por alguém, não sei se vai acontecer alguma coisa ou não, a minha fé é que aconteça na vida dessa pessoa, que ela melhore a sua condição, que ela melhore a sua forma de estar, que ela melhore a sua espiritualidade, que ela melhore o sentido da sua fé, que ela melhore a sua condição física e a sua condição emocional e a sua condição da alma. Eu não sei se vai melhorar, mas quando eu oro, a fé é que ela melhore, tenho esta expectativa que ela melhore. E quando eu oro, pelo menos eu estou a lutar contra a obra do diabo. Imagina uma pessoa possessa. Quando eu oro para que ela seja liberta, eu estou a orar no sentido de um milagre, de um sinal, de um prodígio. E se ela for liberta, eu ali condicionei, e eu acredito que ela vai ser liberta, eu ali anulei, condicionei as obras do diabo. Então porquê é que eu também mantenho esta ideia que nós temos que orar por pessoas, conhecendo que há prodígios, sinais e maravilhas, porque nós, quando oramos, nós estamos a implicar, a trazer uma paralisação à tendência, à forma como o diabo age, ao efeito daquilo que ele está a tentar produzir na vida das pessoas. E por último, porque é que nós oramos por pessoas? Porque é que nós oramos no sentido da esperança, no sentido da fé, no sentido dos milagres, no sentido da unção? Porque é que nós acreditamos que o Espírito Santo está em nós, dentro de nós, e nós mergulhado nele profundamente, e que ele nos cingiu, ele nos ungiu com esse poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, para que nós possamos orar por pessoas e elas melhorarem a sua condição de vida. Porquê? Porque quando nós oramos e alguma coisa acontece, traz um impacto muito grande à vida daquelas pessoas. À vida delas, à família delas, às pessoas que estão com elas, aos amigos delas. Então, quando nós oramos e alguma coisa acontece de uma forma sobrenatural, com prodígios, sinais e maravilhas, como diz Paulo. Paulo disse, eu volto a repetir, Paulo disse, eu preguei o Evangelho na plenitude, pelo poder de sinais, prodígios e maravilhas e pelo poder do Espírito Santo em todo o sítio onde fui. E Paulo diz, olha, quando vocês não conseguem orar, o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis, ele ora por vós no tempo das vossas fraquezas, das vossas debilidades, mas também a palavra fraquezas, asteneos, em grego, significa no tempo das vossas doenças. Então, quando nós nos deparamos com alguma situação difícil, lá está o Espírito Santo a orar por nós. E Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus o homem, Jesus aquele que foi feito homem, ele veio ao mundo e foi ungido pelo Espírito Santo e poder para destruir as obras do diabo, para curar os enfermos, porque Deus estava com ele. Então, por que é que nós oramos? Porque quando nós oramos cheios de unção, quando nós oramos no poder do Espírito Santo, quando nós oramos na convicção de fé que alguma coisa vai mudar e vai acontecer, quando nós oramos pela vida das pessoas, outra coisa vai acontecer. Eles são atraídos a Jesus. Eles são atraídos àquilo que Jesus está a fazer. Eu lembro-me de uma história que está na Bíblia, em Cafarnaum, uma cidade onde Jesus viveu, onde ele curou a sogra de Pedro. Provavelmente ele viveu em casa da sogra de Pedro, e Jesus viveu naquela cidade, era a pessoa mais popular da cidade. E quando eu leio os registros acerca de Jesus em Cafarnaum, vê-se que pessoas eram atraídas àquela cidade por causa de Jesus. Era uma cidade geoestratégica, uma cidade importante, uma cidade que atraía gente com alguma capacidade económica, uma cidade que atraía gente que ia
estabelecer relações comerciais, uma cidade que atraía gente por causa de Jesus. Porquê? Porque Jesus, ao operar os milagres, ao operar sinais, ao operar maravilhas, diz a Bíblia que ele curou a todos. Logo a seguir ao facto de ter curado a sogra de Pedro, eles traziam os enfermos, eles traziam os endemoniados à rua. Jesus estava na rua, Jesus expulsava os demónios, libertava as pessoas, curava os enfermos. Diz a Bíblia que ele curou os cegos, os mancos, os paralíticos, os surdos, os mudos. Ele curava os leprosos, ele curava toda a gente. Cafarnaum era uma cidade exemplo disso. Jesus viveu em Cafarnaum e muita gente era atraída a Jesus, muita gente era atraída à cidade, porque eles percebiam que estava ali uma pessoa que operava sinais poderosos. A determinada altura, Jesus tem que atravessar o lago para ir ao outro lado, a Gadara, expulsar demónios do endemoniado gadareno que andava nos sepulcros. Quando ele volta, as pessoas da cidade sabem que ele está a chegar a Cafarnaum outra vez, e elas correm todas para a praia, para a areia, para junto do barco de Jesus, e veio a multidão toda, a cidade ficou praticamente vazia. A única pessoa que não ficou vazia, a única pessoa que não foi a correr atrás de Jesus foi a mulher com o fluxo de sangue, porque não podia, porque era considerada impura. Então Jesus era uma pessoa que atraía gente por causa dos sinais. Jesus, homem ungido pelo Espírito Santo, atraía pessoas por causa dos sinais, prodígios e maravilhas. Então, aquela cidade correu toda para Jesus. Toda para Jesus. Então isto para dizer o quê? Que porque é que nós oramos pelos enfermos? Porque é que nós oramos por sinais? Porque é que nós oramos por maravilhas? Porque é que nós oramos por prodígios? Porque aqui há essa esperança, essa fé, essa convicção de fé, essa alegria em nós da parte do Espírito Santo. Porque também podemos atrair pessoas a Jesus. A determinada altura, Jesus estava a chegar a Cafarnaum de barco e Jairo irrompe, o chefe da sinagoga, que seria o oposto a Jesus, que seria o rival de Jesus, seria o rival religioso de Jesus. Ele irrompe por entre a multidão, passa entre a multidão que correu toda para a praia para ver Jesus, provavelmente com os seus doentes e os endemoniados, para que Jesus os libertasse e curasse. Jairo vai ter com Jesus, atira-se para dentro da água quando Jesus vem e pede: Jesus, salva a minha filha. E quando Jesus volta, a multidão o aperta, volta para o centro da cidade, a multidão o aperta, Jairo vai atrás dele, a multidão o aperta porque queriam estar ao pé do fazedor de milagres, do homem que fazia sinais, prodígios e maravilhas, e às tantas vem uma mulher por trás e diz: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E aquela mulher pensou na esperança, aquela mulher pensou no sentido da fé, aquela mulher falou e pensou no sentido da convicção de fé. Diz a Bíblia que ela apenas pensou e ela falou: se eu tocar nas vestes, eu serei curada. Aquela mulher sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Então, vemos que ela tinha gasto tudo com os médicos e não havia solução. Então eu quero trazer aqui este sentido de vida. Nós oramos por sinais e maravilhas, primeiro porque é o padrão de Jesus. Nós oramos por sinais, prodígios e maravilhas porque Jesus ama tantas pessoas que não os quer ver débeis. Nós oramos por sinais, prodígios e maravilhas porque estamos a reduzir, a anular, a paralisar as obras do diabo. Nós oramos por prodígios e maravilhas porque atraímos pessoas a Jesus através da nossa fé. Jesus foi cingido pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo aqui a pessoa crucial desta história também. É ele que nos faz entender o poder que há na autoridade e no poder do nome de Jesus. E o Espírito Santo, é interessante verificar aqui uma coisa: nós dependemos do Espírito Santo para tudo. Mesmo as pessoas que não são cristãs, elas deviam pensar que elas só estão vivas pelo Espírito de Deus. Porquê? Porque um dia Deus formou o homem do pó da terra, fez lá um objeto em barro e formou-o da terra, formou ali um corpo físico, um corpo natural. Mas como é que o homem vive? Porque diz a Bíblia que Deus soprou o Espírito de Deus no homem e o fez alma vivente. Por isso é que nós hoje, mesmo os que não são cristãos, cada vez que inspiram e expiram ar, eles deviam de pensar que isto só é possível por causa
do Espírito de Deus. Porque um dia o Espírito de Deus lhes deu vida. Então cada vez que nós respiramos, nós devemos pensar que Deus está em nós. Cada vez que nós respiramos, nós devíamos pensar que isto só é possível. Um ato vital, um ato magnífico, um ato que nos mantém ainda na esperança do relacionamento com o Criador. Só é possível respirarmos porque um dia Deus soprou o seu Espírito em nós. É um ato tremendo. Agora imaginem, se o ser humano não cristão, ele depende de Deus para viver, ainda que não saiba, porque ele só vive porque Deus permite que ele respire. Porque foi Deus que inspirou o seu Espírito na vida daquela pessoa. Então ele só vive porque Deus permite que ela viva. Ela depende de algo que vem de fora, que é do próprio Deus. Agora imaginem nós tendo Deus dentro de nós. Pensem nisto. Temos o Espírito Santo, o próprio Deus dentro de nós. Dentro de nós. Agora não é o caso que nós respiramos e dependemos do Espírito, do sopro para viver. Deus permite que nós vivamos. Não, agora imaginem o Espírito Santo, o próprio Deus dentro de nós. Não é algo que vem de fora, é o próprio Deus dentro de nós. Porquê é que nós temos o Espírito Santo dentro de nós? Para que nós possamos conhecer Deus na plenitude, possamos conhecer as profundezas de Deus na plenitude, possamos conhecer o propósito de Deus na plenitude, possamos ter uma relação tão forte, apaixonada e íntima com este Deus que nos faz viver a vontade de Jesus. Qual é a vontade de Jesus? Que nós possamos realizar o propósito da nossa vida nesta terra, cumprindo tudo o que Jesus estabeleceu por nós. O quê? Pregar o Evangelho com toda a plenitude, ser de seguida essa pregação do Evangelho com o poder de sinais, prodígios e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós, que reveste toda a nossa personalidade, que trata de todo o nosso homem interior, que reeduca o nosso espírito e que nos dá esta unção, que nos reveste completamente como Jesus. O Espírito Santo cobriu Jesus da cabeça aos pés e o Espírito que ungiu Jesus para que ele pudesse anular as obras do diabo, curar os enfermos e porque Deus era com ele. Então nós não só respiramos, ainda que se nós apenas respirássemos, devíamos ter na nossa memória que Deus existe, porque o facto de respirarmos leva-nos a pensar que Deus inspirou o seu Espírito em nós, no homem. Mas nós temos mais do que isso. Nós temos a virtude de viver com o Espírito Santo dentro de nós. Paulo tinha o Espírito Santo dentro dele, a igreja primitiva, os membros tinham o Espírito Santo dentro deles. Para quê? Para poder realizar esta vontade de Deus. Orar por sinais, orar por prodígios, orar por maravilhas. E quero terminar aqui com uma questão. À luz da Bíblia, eu quero que entendamos uma coisa. Para você realizar esses sinais, pelo poder do Espírito Santo, primeira coisa, só não realiza, não é quem é imperfeito, porque Deus usou sempre pessoas imperfeitas. Aqui a questão não está na nossa perfeição, aqui a questão está no nosso relacionamento com o poder, com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o poder e com o fogo, com o Senhor Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. Se você viver esta relação com o Espírito Santo, você é imperfeito, mas você, na relação com as pessoas, na oração, você transmite a perfeição do nome de Jesus. Então eu quero deixar aqui uma coisa. O que é necessário? Primeiro é necessário que você deseje ardentemente fazer milagres. Se ninguém desejar ardentemente orar, se ninguém desejar ardentemente fazer milagres, não vai fazer. Mas é uma questão sua, não tem nada a ver com Deus. Então a primeira condição é que eu queira mesmo fazer milagres. É que eu desejo mesmo fazer milagres. A segunda condição é que eu de facto reconheça que tenho uma medida de fé dentro de mim que pode ser desenvolvida. Porque diz a Bíblia que o Espírito Santo colocou uma medida de fé dentro de nós. Deus colocou uma medida de fé dentro de nós. E a palavra de Deus em nós, ativada pelo Espírito Santo, vai desenvolver essa medida de fé que nós já temos. Então você tem que desejar outra coisa. Para além de desejar operar sinais e maravilhas e orar pelas pessoas, você tem que desejar outra coisa. Tem que desejar libertar a sua fé para poder desenvolver esse poder do Espírito Santo que é transmitido às circunstâncias e aos outros que estão débeis. E a terceira coisa, que agora é quase impossível fazermos, é impor as mãos. Porque a Bíblia diz, imporão as mãos sobre aqueles que estão inválidos, que estão quase à beira da morte, que estão quase em estado de coma, ou que estão em estado de coma, sobre os enfermos e os curarão. Então você tem que ter estes desejos. Não é? Orar pelas pessoas e acreditar que a fé vai ser liberta para que o poder do Espírito Santo se manifeste, mas também impor as mãos sobre as pessoas. E agora você pode impor as mãos numa questão de fé. Orar por elas sem impor diretamente as mãos por causa da situação que estamos a viver.
Mas é possível, desde que haja um desejo no seu coração. E o Espírito Santo pode ativar esse desejo, aumentar esse desejo. Qual desejo? Cumprir a vontade de Jesus. Qual é a vontade de Jesus? Dizer como Paulo, eu preguei o Evangelho na plenitude, pelo poder de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. E eu quero terminar aqui uma coisa. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. Então nós homens, como Jesus homem, o homem Jesus, o Jesus de Nazaré, está-se a referir a Jesus homem, foi o homem que curou os enfermos, porque foi ungido pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, e Deus estava com ele. Ele acreditou, ele desejou, ele exercitou, ele fez a dinâmica de fé, ele fez tudo acontecer à volta dele. Então, eu quero falar aqui acerca de algumas doenças que Jesus curou. De facto, na Bíblia há uma panóplia, há uma diversidade tão grande de doenças. Jesus curou a todos, como diz Mateus 8, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Está lá escrito, Mateus 8. Então eu creio que isto é para os nossos dias, para a igreja, este é o propósito e a vontade de Jesus, que não pode ser alterada, não pode ser mudada. E considerando Deus curou todas as doenças, mas eu quero falar de algumas, por exemplo, que estão na Bíblia, estão nos Evangelhos. Em Mateus 4:23, em Mateus 4:24, em Mateus 6:21, etc. Há várias, em Marcos 5. O que é que aconteceu? Primeira doença. Diz a Bíblia que Jesus curou pessoas que estavam entre a vida e a morte, estavam numa doença terminal, tipo câncer, estavam entre uma doença terminal que não tinha cura para os médicos, não tinha cura clínica, não tinha cura na medicina. E Jesus curou pessoas assim. Há uma palavra em grego que diz que Jesus curou, Mateus 4:23, diz que Jesus curou pessoas que tinham doenças parecidas com o câncer, que estavam entre a vida e a morte, que eram pessoas muito debilitadas, que eram pessoas que não tinham esperança na medicina, não tinham esperança nos médicos, não tinham esperança na medicina convencional. Então Jesus curou essas pessoas. Mateus 4:23. A Bíblia diz que era uma moléstia. Eram doenças em que as pessoas estavam em fase terminal e é uma doença terrível. Depois Jesus curou outro tipo de doença, que é doenças do fórum neurológico. Jesus curou muitas pessoas com doenças do fórum neurológico, que afetavam o sistema nervoso, que criava a pessoa, alguma debilidade na pessoa, no sentido dela não poder andar, dela não poder, ficava como que paralisada. A pessoa ficava com um esgotamento, uma depressão, e ela nem conseguia andar. E Jesus curou muita gente. Há outros termos que Mateus 4:24 fala enfermidades, fala dessas enfermidades em que Jesus curou pessoas com problemas graves no seu sistema nervoso, que lhe prendia a capacidade de se mover, prendia a capacidade de realizar alguma coisa em termos físicos, porque eram tão nervosas, tinham um problema neurológico grave que as impedia de andar, de correr, de trabalhar. Não é? Então Jesus curou estas pessoas que tinham problemas no sistema nervoso. A palavra em grego significa uma debilidade que afetava os seus nervos. Mas depois também diz a Bíblia que Jesus curou pessoas que tinham problemas com demónios, opressões, possessões, e estavam confusas na sua alma. Pessoas muito, muito presas, pessoas muito aprisionadas a demónios. E a palavra doença, nesse sentido, significa em grego alguma coisa ruim. A palavra ruim, que trazia muita confusão, trazia também alguns distúrbios mentais e trazia também alguma opressão. Está lá em Marcos 1:25, quando Jesus liberta aquele rapaz que era endemoniado, que tinha uma legião de demónios, 6.000 demónios, que foram para os porcos, para 2.000 porcos que andavam nos cemitérios e assolava aquela região com maldade, afetado pelos demónios. Então Jesus também curou este tipo de doença. Uma pessoa que era afetada por demónios, oprimida por demónios, confusa por demónios, com alguma coisa ruim. Mas Jesus também curou pessoas que tinham flagelos, pragas ou doenças prolongadas. E uma doença prolongada na Bíblia está lá em Marcos 5, que é a mulher 34, que é a mulher do fluxo de sangue. A mulher estava há muitos anos com aquela doença. A doença não a matava, ela tinha uma hemorragia, a doença não a matava, a doença não a levava a ficar paralisada, mas ela viveu com aquela doença, gastou o dinheiro todo em médicos, gastou o dinheiro todo na medicina convencional, nada aconteceu e aquela mulher tinha uma doença prolongada, recorrente. Imagino que a hemorragia parava hoje, mas continuava daqui a uns dias.
Então, doenças prolongadas ou doenças recorrentes, Jesus curou também. Hoje, uma doença prolongada ou uma doença recorrente podia ser a asma, ou podia ser alergia, ou podia ser diabetes. A pessoa tem aquela doença prolongada. Não é? Então, Jesus curou essa doença na vida da mulher, o fluxo de sangue. Então, Jesus também curou, não só curou pessoas que estavam em fase terminal, que não tinham esperança na medicina, não só curou pessoas que tinham problemas neurológicos, problemas que afetavam os nervos e paralisavam a vida dela, não só libertou e curou pessoas que tinham problemas com demónios e a sua alma estava completamente oprimida, confusa e era uma doença ruim, mas também curou pessoas que tinham doenças que nós consideramos simples, que não lhes damos muito valor, mas são doenças que se prolongam no corpo das pessoas, na alma das pessoas, ao longo de muito tempo. E Jesus curou essas pessoas. Mas Jesus também curou pessoas que estavam inválidas, estavam a ser destruídas pela doença, que estavam quase a chegar à morte, que era pior do que o câncer, mesmo às portas da morte, em estado de coma. Jesus curou pessoas assim, porque há pessoas com câncer que ainda são válidas, ainda conseguem trabalhar. Mas a Bíblia fala também de doenças em que a pessoa se tornou tão inválida, tão inválida, tão inválida, tão destruída por dentro, que não conseguia nem se mexer. Estava à beira do estado de coma. E isso está lá em Mateus 6,13. Pessoas destruídas pela enfermidade. Pessoas que eram consideradas inválidas. Então Jesus curou estes tipos de doenças, mas Jesus curou muito mais tipos de doenças. Diz a Bíblia que Jesus curou os leprosos. Lepra podia ser considerada uma doença recorrente, ou uma praga, ou um flagelo, uma moléstia recorrente. Mas Jesus também curou surdos, também curou mudos, também curou paralíticos, também curou pessoas com epilepsia, lunáticos. Jesus curou todas as doenças. Todas as doenças. Então eu quero voltar ao sentido de esperança. Às vezes as coisas, no nosso conceito, parecem não acontecer. Mas quem está a controlar e a gerir tudo é o Espírito Santo. Então eu quero desafiar os irmãos a poderem acreditar nestes tempos que parecem difíceis, assolados por este clima, por essa atmosfera, acreditar que Jesus ainda continua a esperar de nós, a acreditar em nós, a desejar de nós que nós possamos pôr as mãos sobre os enfermos e os curar, que nós ainda possamos orar por sinais, prodígios e maravilhas, que nós possamos andar sobre as águas, que nós possamos fazer a mesma coisa que a igreja primitiva fez, que nós possamos dizer como Paulo: eu preguei o Evangelho na plenitude, pelo poder de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo, aqui e ali. Então este é o desejo de Jesus para nós, que nós possamos ainda desejar orar por pessoas, impor as mãos sobre os doentes e libertá-los, ou libertar a nossa fé e manifestar o poder de Deus nestas circunstâncias na vida das pessoas. É uma coisa interessante. A Bíblia diz: e porão as mãos sobre aqueles que estão inválidos, e porão as mãos sobre aqueles que estão destruídos pela doença, e porão as mãos sobre aqueles que estão em estado de coma, e eles ficarão curados. Ou seja, nós podemos não ver logo um resultado, mas podemos ir vendo o resultado. Oramos hoje, oramos amanhã, e a pessoa começa a melhorar a sua condição de vida, e mais tarde ela é restaurada completamente à sua saúde. Então este é o plano para nós. Deus não deixou de considerar este plano para nós. Apesar das dificuldades que o mundo vive, apesar das dificuldades que muita gente vive, alguns de nós já apanharam Covid, já foram contaminados pelo vírus, mas Deus nunca deixou de acreditar neste plano para nós, porque este é o plano que Jesus estabeleceu na terra. Jesus, homem, ele veio para ser ungido pelo Espírito Santo, para que através dele e do seu nome o poder e a autoridade nos fosse concedido, e da mesma forma que ele expulsou demónios e libertou pessoas, impôs as mãos e curou doentes e mudou circunstâncias com sinais, prodígios e maravilhas, nós possamos fazer o mesmo de acordo com aquilo que Paulo diz. Paulo diz: eu preguei o Evangelho na plenitude. Diz lá em Romanos 15:19, o Evangelho na plenitude, pelo poder de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo. E eu quero fazer uma oração agora, de cura e de fé, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, apesar das nossas debilidades e das nossas fragilidades e dos nossos pecados, e perdoa-nos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, limpa o nosso coração do mal, Deus. Nós nos arrependemos dos nossos erros, mas também dos nossos pecados.
Pai, nós sabemos que somos pessoas débeis e frágeis, mas diz a Tua palavra que o Espírito Santo, quando nós não sabemos orar, Ele nos ajuda nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, nas doenças com que nós nos deparamos, e Ele nos ajuda e ora por nós com gemidos inexprimíveis. E nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, nós temos essa capacidade de ter em nós, dentro de nós, o poder, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E esta manhã eu quero orar por toda a gente que está doente em casa. Eu quero orar por todas as pessoas que deixaram de crer numa solução em Cristo, numa solução divina para a sua vida. Eu quero orar por essas pessoas. Eu quero dizer que o Senhor Jesus, como diz a palavra de Deus, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades e levou sobre si os nossos pecados. Eu quero orar por estas pessoas que estão a ouvir esta oração, no sentido que pela unção, pelo poder, pela pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, eu quero orar neste sentido, que a unção possa tocar as nossas vidas, curar as nossas enfermidades, curar as nossas doenças, tocar a nossa alma, tocar o nosso homem interior, restaurar, renovar o nosso ser, mas também trazer uma mudança ao nosso corpo, uma mudança à nossa mente, uma mudança, uma transfiguração à nossa alma. E eu creio na cura, no nome do Senhor Jesus. Porquê? Porque nós, sendo imperfeitos, não somos nós que curamos, é pelo poder do Espírito Santo e pela autoridade e poder do nome do Senhor Jesus. Então eu quero falar a todas as pessoas que agora estão a passar por alguma circunstância difícil no seu corpo, na sua alma, na sua vida. Pode ser até uma questão financeira, uma questão familiar, uma questão de emprego, uma questão difícil na sua vida, que o Senhor Jesus possa tocar a sua vida, possa tocar o seu corpo, possa tocar o seu caminho, possa tocar a sua alma e possa restaurar todas as coisas. Eu creio muito no poder da ressurreição do Senhor Jesus. Creio muito no poder do Senhor Espírito Santo. Creio muito no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Eu oro para que todas as doenças sejam curadas, todas as enfermidades sejam curadas e pessoas que estão a passar por algum momento de opressão demoníaca sejam libertas agora no nome do Senhor Jesus. Que todas as cadeias do inferno se desfaçam, toda a ação do diabo se desfaça, toda a influência de demónios se desfaça, tudo fique paralisado no nome do Senhor Jesus. Eu oro pelo poder do Espírito Santo. Oro, cumpre Deus o teu propósito, o propósito da tua palavra, Jesus, nas nossas vidas. Cura os nossos corpos, Pai, restaura as nossas almas, liberta as nossas mentes e restaura, Deus, e alimenta o nosso caminho com a direção e a luz do Espírito Santo. Eu oro isso no nome de Jesus, para a tua glória, Deus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe, irmão. Esperança. Fique firme. Tenha fé que Deus vai alterar as circunstâncias difíceis da sua vida. Até para a semana. Que Deus o abençoe. Um domingo abençoado. Amém.